TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E queremos, meu irmão, minha irmã, entender um pouquinho por que a igreja põe para nós a festa desses dois apóstolos juntos, tanto o martírio de São Pedro quanto o martírio de São Paulo no mesmo dia. Porque a igreja quer mostrar que esses dois apóstolos são os pilares da nossa fé, da fé cristã católica. Os dois foram martirizados em Roma. Pedro, provavelmente no ano 64, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, no ano de 67, como ele era cidadão romano, ele teve a morte por decapitação. Então os dois têm essa missão de ser esses pilares de todo o cristianismo católico. E a igreja coloca os dois no mesmo dia para que nós possamos nos lembrar desta graça que é termos esses dois santos que deram a sua vida pela igreja, pelo reino de Deus. E é uma festa bem antiga. Já tem escritos do ano de 258, o Papa São Leão Magno faz uma colocação muito bela quando ele fala dessa festa. Ele diz que São Pedro e São Paulo ensinaram a professora Roma, que vivia no erro, a viver como uma discípula da verdade. Então nós sabemos que Deus tem os seus meios de nos atrair a si, e fez isso também com esses apóstolos. O Evangelho fala da escolha do próprio Deus, Jesus Cristo escolhendo Pedro como o primeiro Papa. Primeiro Jesus pergunta quem é ele para as pessoas, e aí dão diversas respostas, e depois a pergunta é bem específica: quem eu sou para vocês, falando para os discípulos.
E Pedro dá a famosa resposta, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, Pedro, você não falou aquilo da sua própria boca, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Jesus está deixando bem claro para Pedro. Jesus não disse, sobre você, Pedro, eu vou construir a sua igreja, a igreja de vocês, não. Sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Jesus deixou bem claro que ele quis, né, a sua igreja. Ele quis deixar todos os seus ensinamentos para serem levados depois, ano após ano, e hoje nós podemos contemplar isso. Então, celebrar essa solenidade de São Pedro e São Paulo é poder celebrar isso. Celebrar a graça de Deus que age na vida desses dois homens, o primeiro Papa e São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, para que nós também, alicerçados na palavra de Deus, alicerçados na vontade de Deus, possamos continuar a nossa vida, a nossa caminhada. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja quer nos lembrar isso, quer nos ensinar isso, de olharmos para a vida desses homens e também continuar testemunhando o amor de Deus. A igreja não é edificada sobre qualquer coisa, mas sobre homens, principalmente São Pedro e São Paulo, que deram testemunho, que lutaram, que deixaram tudo para fazer com que o Evangelho pudesse chegar em tantos e tantos lugares. Uma igreja que tem história. Como nós ouvimos no começo dessa reflexão, eles foram martirizados no começo do cristianismo, no primeiro século. E a sua vida, o seu testemunho continua até hoje. Depois de mais de 2000 anos, nós continuamos testemunhando. Não o Evangelho de Pedro, não o Evangelho de Paulo, não a vida deles, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo, que transformou a vida desses homens. A vida desses homens foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é assim que continua fazendo conosco. Continua transformando a nossa vida. Continua nos mostrando o caminho para o céu. É isso que o Senhor quer também para nós. Que nós olhemos para a vida do apóstolo São Paulo, do apóstolo São Pedro, e olhando para eles, a gente também assuma na nossa vida o que eles ensinaram, o que eles mostraram, o que eles testemunharam. Cada um experimentando a graça de Deus de uma forma. São Pedro conviveu com Jesus durante todo o tempo da evangelização, os 3 anos que Jesus teve a sua missão pública. São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, a sua conversão veio depois, mas assim mesmo os dois são colocados como apóstolos e pilares desta fé cristã católica. Assim é a experiência de Deus também na nossa vida. A experiência do amor de Deus na nossa vida, para cada um, é demonstrada de uma forma. Deus tem os meios de chamar, Deus tem os meios de nos atrair para si. O importante é responder à vontade de Deus, como respondeu São Pedro e São Paulo. Responder com o nosso coração solícito, sabendo que o Senhor chama quem Ele quer, como Ele quer, do modo que Ele quer. Se nós olharmos a vida desses dois santos, são bem diferentes. São Paulo, um homem todo eloquente, de uma cultura grega e judaica, falava vários idiomas, homem inteligentíssimo, né? Fez um trabalho importantíssimo de evangelização. São Pedro, um homem mais rústico, mais simples, talvez analfabeto. Aquilo que ele escreveu, né, das suas cartas, acredita-se que ele ditava, falava e a pessoa escrevia. Pescador, né? Mas mesmo assim Deus o chamou. É Deus que chama.
É Deus que na sua graça derrama a sua bondade, a sua misericórdia. E cada um respondeu conforme o chamado, cada um se colocou a serviço, e cada um também, apóstolo São Pedro, apóstolo São Paulo, deram a sua vida pelo Evangelho. Cada um do seu modo, cada um do seu tempo, sendo esses pilares. Por isso a igreja os coloca a festa dos dois apóstolos, o seu martírio, juntos, para nos mostrar que Deus age no meio de nós. E está agindo ainda hoje, conduzindo a sua igreja, conduzindo o Papa Francisco, conduzindo os nossos bispos, de acordo com a sua vontade. Muitas vezes não entendemos as coisas que estão acontecendo a nível de nossa igreja, até tiramos conclusões precipitadas, mas a igreja continua sendo conduzida até hoje. A igreja não está abandonada, dizendo, Jesus abandonou a igreja. De forma nenhuma, a igreja continua sendo conduzida por Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é Deus. E Ele disse bem claro, sobre ti, Pedro, como primeiro Papa, eu vou construir a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo não é nossa. Não é do Papa, não é dos bispos, não são de nenhum sacerdote, A igreja de Jesus Cristo. Nós estamos a serviço desse Jesus Cristo. A igreja sendo de Jesus, Ele a mantém, Ele a sustenta, Ele a conduz. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca nos esqueçamos disso. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a graça de Deus, a ação de Deus no meio de nós, na nossa igreja. E com certeza, podem vir o que vier, as tempestades que vier contra a igreja não vai perecer, porque Jesus deixou bem claro, sobre ti, Pedro, pedra, eu vou construir a minha igreja. Que os apóstolos São Pedro e São Paulo interceda por nós, interceda pelas necessidades da nossa igreja, e que possamos continuar testemunhando o amor e a graça de Deus que esses dois santos deram testemunho com a própria vida. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.